A gente vê muitas pessoas falarem em exame de vista, mas o que você entende por exame de vista? Bom, o exame de grau dos óculos se chama refração. Refração é os exames para ver o grau dos óculos. Agora, um exame de vista completo, ele não deve incluir só a refração. Ele inclui também fundoscopia, que é o fundo do olho, tonometria, que é a medida da pressão dos olhos. Por quê? Porque você vê só o grau dos óculos, você está deixando de passar muita coisa, tá? Em primeiro lugar, questão de prevenção. O mais comum, assim, que a gente pode falar é o glaucoma, que é a pressão alta nos olhos. Se você vê o grau dos óculos e não mede a pressão dos olhos, se você tiver um glaucoma, isso vai passar desapercebido. Assim como doenças da retina, doenças da córnea, retinopatias. Se você só vê o grau dos óculos e não faz um exame completo, você pode estar tendo problemas oculares que podem levar até a cegueira e estão passando desapercebido. E quando você descobrir, isso vai estar numa fase mais avançada. Tá? O exame de grau dos óculos, ele não pode ser separado do exame oftalmológico de doenças oculares. Eles fazem parte, são como um todo. Por exemplo, uma pessoa que tem catarata na faixa dos 60, 70 anos, vamos dar um exemplo. A catarata, ela miopiza a pessoa, ela deixa a pessoa mais míope. Quer dizer, se a pessoa tem um grau esférico negativo, ele vai ficar mais negativo. Se a pessoa tem uma hipermetropia, que é um esférico positivo, ela vai ficar menos positivo. Então, se essa pessoa chega e vai num optometrista e a hipermetropia diminui, ela vai perguntar para o optometrista por que a minha hipermetropia diminuiu. E agora, o que ele vai falar? Ele vai falar assim, porque você tem uma catarata. Mas espera aí, ele não é médico, ele não pode dizer para você que você tem catarata. E ele vai dizer então, eu não sei, você tem que procurar um médico. Mas então, por que? O certo seria já ter procurado o médico de uma vez, né? Se a pessoa tem um edema macular, ela vai ficar um pouco hipermétrope, vai numa ótica ver o grau dos óculos, receita o óculos, e aquele edema macular não for tratado, isso pode formar um buraco macular, pode levar a uma cegueira. Então, essas doenças, elas estão relacionadas, né? Tudo está relacionado. Se a pessoa tiver uma dor nos olhos, ela não quer dizer necessariamente que essa dor dos olhos seja problema do grau dos óculos. Eu tô com dor nos olhos, eu vi no Google que essa dor é do óculos, eu vou lá ver o grau dos óculos, mas e se não for? Então, o certo é você fazer um exame oftalmológico completo para ver isso. As pessoas hoje, elas fazem consulta no Google e acham que a consulta no Google substitui, né? Por exemplo, tem pessoas que ligam, eu tenho um calásio, eu quero fazer cirurgia de calásio. Quanto que é a cirurgia? Mas espera aí. Eu vi no Google que o meu problema é um calásio. Mas o certo é você fazer uma consulta médica e daí você verificar o que você realmente tem para ver o que você vai tratar. Então as pessoas estão fazendo consulta no Google, chegando à conclusão que a dor nos olhos é por causa do óculos e vai direto ver o grau dos óculos. Não é assim, as coisas não são assim. Tudo está interligado. Até porque essas consultas para ver grau de óculos são usadas drogas, como assim? Colírio para dilatação de pupila. Um colírio para dilatação de pupila, até mesmo em criança, ele pode dar um efeito colateral. Pode dar um choque séptico, pode dar uma reação que, se a pessoa não for médico, como que ela vai tratar? Vai chamar o SAMU até chegar no pronto-socorro? Quer dizer, as drogas que são usadas numa consulta oftalmológica são medicamentos. Dilatação de pupila, colírio anestésico, por exemplo. Né? Nunca se receita um colírio anestésico para usar em casa, é só para exames, né? Mas a gente já viu casos de receitas por pessoas que não são médicos e, vamos supor, a pessoa tem um corpo estranho na córnea e põe um colírio anestésico, o corpo estranho continua lá, quer dizer, coisas que a gente vê que estão erradas, sabe? Se a pessoa tem um problema de ceratocone, ela pode ficar com miopia, astigmatismo por causa do ceratocone. Então, a pessoa vai numa ótica, vê o grau dos óculos e tem um ceratocone e não sabe, esse ceratocone vai evoluir, ele pode ir até para um transplante de córnea, né? Se a pessoa usa uma lente de contato para ceratocone
Como é que você vai dizer que ela está com o olho seco, que precisa usar um colírio lubrificante? Se ela tiver uma infecção, uma inflamação, tem que ter um médico acompanhando. A lente de contato é um corpo estranho controlado no olho do paciente. Então a gente vê pessoas extrapolando os limites, né? E a pessoa começa a agir como se fosse um médico, começa a tratar como se fosse um médico, sendo que não tem aquela formação, aquela preparação. Um médico faz 6 anos de faculdade e depois 2 anos de residência para ser oftalmologista, no mínimo, ou 3 anos de residência de oftalmologia, num total de 8 ou 9 anos, pelo menos. Para chegar uma pessoa que faz um curso de 3 anos, que é 1/3 desse período, e sair fazendo a mesma coisa. Por isso que as pessoas confundem, né? Por isso que o oftalmologista ele é médico, assim como o dermatologista ele é médico, o otorrino é médico, porque doenças, síndromes, tudo está relacionado, né? Você não pode deixar de fazer um exame, por exemplo, se você tem diabetes, pode ter uma retinopatia diabética. Se você estiver vendo só o grau dos óculos, você vai estar deixando passar muita coisa. Aí a gente ouve pessoas dizendo assim, mas nos Estados Unidos tem um optometrista, mas lá as pessoas têm um nível de instrução. As pessoas não são, assim, ignorantes no bom sentido. As pessoas vão no optometrista e no médico oftalmologista, porque as pessoas sabem que é importante fazer prevenção de glaucoma, que é importante fazer exame de fundo de olho numa consulta. Então, é diferente. Ou você vai nos dois, ou você vai num médico que faça as duas coisas. Agora, você deixar de fazer um exame oftalmológico completo só para ver grau de óculos em ótica, infelizmente, aqui no Brasil, acontece isso. Até pessoas, às vezes a gente ouve pessoa falando, eu só vou ver o grau dos óculos porque eu acho que eu não tenho glaucoma. Você acha? É uma doença silenciosa? Como é que você vai saber? Entendeu? Então, é importante as pessoas terem esse entendimento, essa consciência, né? Exame de vista completo, ele tem que ser feito vendo não só a refração, mas doenças oculares, e tudo isso está relacionado, tudo está em conjunto, né? Não se pode separar isso, tá bom? Espero que tenha transmitido a mensagem. Abraço.